Olá, sou Damon Carvalho, Head e responsável pelos fundos macros na Principal Claritas. Nós vamos falar hoje do mês de dezembro, da rentabilidade dos fundos Claritas Hedge, Claritas Total Return, Claritas Inflação Institucional, Claritas Institucional e Claritas Advisory, bem como o retorno dos fundos ao longo de 2023 e as nossas perspectivas de posicionamento e cenário para 2024. Bom, pessoal, o cenário de 2023 foi um cenário bastante desafiador. A gente teve muita volatilidade, teve bastante drible, principalmente no cenário de inflação global e no cenário de precificação de ativos de risco como um todo. No nosso cenário, ao longo do ano, a gente acreditava que a gente teria um cenário de uma recessão global sendo mais proeminente ao longo do segundo semestre, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, vindo nos Estados Unidos e na Europa, e o resto nos países emergentes, com China segurando um crescimento na ordem de 5,5% e os demais países emergentes começando a discutir corte de juros. Parcialmente isso foi verdade. O que a gente não viu foi justamente a resiliência da economia americana em termos de atividade. A economia americana foi muito mais forte do que esperava e a gente não teve nenhum sinal ao longo de 2023 de uma recessão. Tivemos sim pioras muito mais significativas, principalmente vindos para o lado da China, na pós-abertura do Covid, e economias emergentes sim aí conseguiram de uma certa forma se sair muito bem, inclusive antecipando aí, em grande parte os movimentos de relaxamento monetário que a gente vai ver também ao longo de 2024, não apenas continuidade nos países emergentes, mas também em países desenvolvidos. O mês de dezembro foi um pouco disso, gente. O mês de dezembro foi um mês onde a gente teve as bolsas globais andando muito bem, as moedas, o dólar apanhando, as curvas de juros no mundo cedendo bastante forte. E o grande ponto, o grande propulsor disso foi nos Estados Unidos, principalmente porque a gente teve uma guinada muito grande no speech do Federal Reserve, do Banco Central Americano. A gente teve uma sinalização da possibilidade de uma antecipação do corte de juros já que a gente prevê para junho de 2024, podendo ser antecipado, a depender do mercado de trabalho e do cenário de atividade e de inflação. Mas o próprio Jerome Powell, o presidente do Fed americano, ele sinalizou que não vai aguardar os 2% de inflação para poder fazer o corte. Então a gente acredita que essa guinada nesse discurso do Fed, mais um arrefecimento mais forte da atividade e principalmente a inflação com núcleos bem benignos, né, uma aceleração bem mais benigna, permite a gente começar a discutir a aceleração de cortes, a antecipação de cortes de juros nos Estados Unidos no ano que vem. Continuamos com o discurso de cortes ainda de 75 bases na Principal Claritas, mas a gente acredita sim que pode ser um ciclo maior e mais antecipado. Quando a gente fala de Europa, a gente vê um processo de desinflação na Europa ainda bastante proeminente, mas, por outro lado, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela não sinalizou, ela continuou com um discurso bastante rock, tentando postergar ainda mais os cortes de juros na zona do euro, principalmente por conta de atividade ainda está bastante dúbio, o cenário de atividade ainda está bastante difícil lá, mas a inflação ainda, de uma certa forma, na visão dela, está um pouco mais resiliente em termos de velocidade da desaceleração. Sendo assim, a gente continua a acreditar que o corte de juros na Europa deve acontecer no segundo trimestre desse ano de 2024, juntamente com os Estados Unidos. E a grande surpresa aí, na verdade, ao longo do ano, como eu falei, foi China, mas no mês de dezembro foi mais do mesmo. A gente tem uma melhora cíclica aí, pontual da China ao longo do último trimestre desse ano, com bastante estímulo por parte do governo chinês, tanto na parte fiscal quanto por parte do Banco Central chinês, PBOC, em termos de expansão monetária. A gente teve produção industrial melhorando, a gente teve vendas de varejo, teve o setor imobiliário com sinais de melhora, ou seja, mostrando que o pior ficou para trás, mas porém a piora estrutural da China em termos de rolagem de dívida, de setor imobiliário, ainda pesa muito em relação ao crescimento. A gente vê o crescimento da China neste ano ainda um pouco superior a 5%, mas o ano de 2024, 2023 um pouco superior a 5%, mas o ano de 2024 um crescimento ainda na ordem de 4,5%, uma desaceleração ainda importante na China. Então, o nosso cenário global continua sendo um cenário de peak rates, né? Um cenário onde a gente vê
um início de países desenvolvidos começando a cortar juros em algum momento do ano, podendo ser antecipado em decorrência de inflação mais calma. Um cenário de atividade também arrefecendo de uma certa forma, e é isso que vai dosar a velocidade e a intensidade dos cortes ano que vem. Quando a gente vem para o Brasil, a gente vê que o cenário de Brasil não foi diferente. A gente teve um cenário no mês passado, onde a Bolsa foi muito bem, o dólar se valorizou na margem, as curvas de juros caíram fortemente aqui no Brasil também. E o grande ponto disso tudo, a gente acha que o grande propulsor disso foi, sem dúvida, esse cenário externo mais favorável para alocação de risco, com curva de juros mais baixa nos Estados Unidos, com a curva americana cedendo muito forte. Inclusive esse sendo o risco que a gente vê, porque a curva americana hoje prevê um corte na ordem de 150 bases ano que vem. Eu acho que esse é um dos riscos que a gente vê, é muita precificação de corte antes da gente ter sinais inequívocos de aceleração na queda da atividade americana, ou seja, de números mais proeminentes. A gente deve ver uma resiliência muito grande. E aí essa precificação de quanto que já tem precificado é que pode atrapalhar um pouco o cenário externo. Mas a gente acredita que o cenário ao longo do mês de dezembro foi muito positivo para as curvas de juros globais, e aqui no Brasil também não foi diferente, onde aqui no Brasil o próprio Banco Central, mesmo tendo cortado 50 bases, e a gente fechou a Selic em 11,75 no ano, a gente não teve uma sinalização por parte do Banco Central de aceleração do ritmo do corte de juros aqui no Brasil. Particularmente, a gente acredita que essa estratégia fará com que a Selic seja mais baixa ainda, seria atingir um patamar mais baixo ainda. A gente vai ter um patamar de taxa terminal de juros aqui no Brasil de 8,75. Acreditamos até que tem um downside risk, ou seja, pode ser mais baixo ainda, a depender aí do cenário, principalmente de inflação, advindo também do cenário de moeda, de real, e o cenário fiscal, que pode permitir um corte de juros ainda mais forte e a gente chegar com uma Selic mais baixa ainda do que esse 8,75 que a gente prevê inicialmente. Mas do lado fiscal, a gente teve a aprovação da reforma tributária no final de dezembro, que foi bastante importante e emblemático, de uma vitória muito grande para o ministro Haddad. A continuidade do déficit zero nominal para o ano que vem, e pelo menos a busca desse número, apesar de não acreditar nesse número, a busca por esse número é muito importante. E a gente acredita que as tentativas do ministro Haddad em continuar buscando esse déficit zero são bastante importantes, porque mais importante do que o número é como você chega nele. Como a gente acredita que a atividade do ano que vem deve ser uma atividade PIB brasileiro ao redor de 1,6 no ano que vem, e esse ano de 2023 a gente fechou por volta de 3%, essa desaceleração do PIB ensejará uma desaceleração da arrecadação, e aí, consequentemente, a gente pode ter um pouco mais de pressão política por mais gastos fiscais. Essa é uma das preocupações que a gente continua a ter aí no nosso radar para o ano que vem. Porém, a grande carta na manga que esse governo tem, que o Brasil tem ao longo dos próximos anos, é que vem do lado de petróleo. A gente tem mais arrecadação crescente ao longo dos próximos anos aí vindo da conta petróleo, o que também favorece a nossa balança comercial, que acabou fechando 95 bi ano passado. Então isso tudo acaba fortalecendo tanto o lado fiscal quanto o lado de valorização de prêmio de risco Brasil e valorização do real brasileiro. Então a gente acredita que se o real brasileiro, e a gente tem uma janela para isso, for mais valorizado ao longo do próximo trimestre, ao longo desse ano, a gente pode ter inclusive um potencial vetor mais favorável a ajudar para que a Selic no Brasil seja mais baixa ainda. Então é um círculo virtuoso que o Brasil está passando nesse sentido. Em relação à atividade, como eu falei, os números têm vindo forte. A gente fala de 3% esse ano passado, 1,6% esse ano, mas a gente teve uma surpresa do PIB do terceiro TRI, que veio mais forte. A gente esperava uma desaceleração aí de 0,1 no PIB do terceiro TRI, acabou vindo positivo em 0,1, com uma surpresa muito forte aí de uma menor desaceleração do setor agro aqui no Brasil no trimestre, caiu menos do que esperado, e com isso o nosso PIB no trimestre ficou mais positivo, né? A gente fala de consumo acelerando, a gente fala de serviços ainda com uma aceleração mais lenta, então números positivos desse lado, né? Então o crescimento em 2023 foi bastante forte, e a gente acha que o crescimento em 2023 ainda bastante resiliente.
Como a gente percebe que o mercado de trabalho está bastante ok, a gente vê o mercado voltando a estimular um pouco mais o crédito, a renda está crescendo principalmente por conta de uma menor inflação, a gente acha, e com o global ok, a gente vê um cenário bastante positivo no Brasil, e o Brasil bem posicionado para esse ano de 2024. Então a gente está com um cenário mais otimista para isso. A inflação, como eu falei, tem desacelerado de uma forma mais consistente, apesar dos números recentes terem vindo na margem um pouco mais altos no seu número headline, mas a gente está bastante otimista em relação ao cenário brasileiro aí, principalmente com a parte de serviços, né? Então a gente acha que, para resumir aí, eu acho que a gente tem um ambiente onde a gente está mais favorável para a economia local, para os ativos locais. O mês passado, o mês de dezembro foi um mês bastante positivo, aí chancelando a nossa melhora no último trimestre de 2023, né? O Claritas Hedge acabou rodando no seu fundo master 185% do CDI, o Claritas Institucional acabou rodando 136% do CDI, o Claritas Total Return rodou 277% do CDI no seu fundo master, melhorando um pouco a performance no ano. O Hedge acabou fechando no fundo master 67% do CDI, o Claritas Institucional acabou rodando 96% do CDI, e o Claritas Total Return rodou 45% do CDI no mês passado, principalmente por conta da nossa melhora do último trimestre. O fundo Claritas Inflação acabou rendendo no ano passado 10,24% e no mês passado 1,57%, também aí mais ou menos 85% do benchmark, 85-90% do benchmark, e o Claritas Advisor rendeu no mês passado 140% do CDI e 80% do benchmark no ano do CDI. É uma melhora bastante importante. As nossas janelas de retorno ao longo dos últimos 3, 6, 9 meses têm sido bastante positivas. O nosso ano ainda foi bastante desafiador e não ficamos satisfeitos com isso, mas a gente viu uma melhora bastante importante aí ao longo dos últimos meses. E o principal contribuidor no mês passado acabou sendo a nossa posição de juros. Continuamos com posições, o book de juros local agregou no book de juro real um retorno bastante satisfatório. Continuamos a acreditar que o juros real ele tem um prêmio relativo à posição de juros nominal bastante interessante. Então a gente está com posições menores de juros nominais e maiores em juros reais. Continuamos com posições de juros nominais, porém de vértices mais curtos e para uma terminal rate mais baixa, mas a nossa aposta maior é no book de juro real. Na parte de moedas, a gente tem um book mais favorável para a desvalorização do dólar ao longo do ano de 2024, seja contra moedas desenvolvidas e moedas emergentes, mas no caso de moedas emergentes, a nossa principal aposta acaba sendo o real. A gente acredita que o real pode ter uma janela de oportunidade de valorização no primeiro trimestre bastante interessante, assim como a gente tem, e o retorno do book de moedas no mês passado foi positivo, e o nosso book de bolsa no mês passado, principalmente por conta do nosso stock picking favorável no mês passado, acabou sendo bastante interessante, com uma carteira um pouco mais focada em small cap, que teve um retorno bastante importante também focado no setor de petróleo. Então a gente tem uma carteira que, no caso de bolsa, a gente diminuiu um pouco a nossa exposição comprada em bolsa no final do ano passado, de 23 para esse ano de 2024, mas continuamos com uma posição comprada em bolsa, com algumas proteções, e com uma carteira mais diversificada e com uma carteira um pouco mais exposta ainda, bem equilibrada entre commodities e small cap como um todo. Mas uma carteira um pouco menos risco do que a gente tinha no final de 2023, mas uma carteira bastante otimista ainda, com uma janela de oportunidade aí que a gente percebe no primeiro trimestre como bastante positivo no Brasil. Bom, pessoal, o book de commodities, para terminar, o book de commodities a gente teve um retorno positivo no mês passado também, tanto no Claritas Hedge quanto no Claritas Total Return. Em relação aos books internacionais, a gente tem ficado apenas com inclinações de curvas na curva de juros americana. Acreditamos que a gente tem uma precificação muito forte, muito exagerada na curva de juros americana, por isso a gente está esperando melhores níveis de preço para poder voltar a fazer posições aplicadas nas curvas de países desenvolvidos. No book de moedas, continuamos com os crosses de moedas entre países desenvolvidos e entre si, e esperando melhores momentos para apontar uma posição comprada em moedas contra o dólar americano em países desenvolvidos. Continuamos carregando a nossa posição comprada no iene japonês, a gente acredita mais barato. Zeramos a nossa posição comprada em dólar contra o yuan chinês. E no caso de bolsas, a gente tem ficado fora de bolsas por conta da precificação. A gente acha que as bolsas globais estão bastante esticadas e a gente prefere ficar com posições nas bolsas de países emergentes como o Brasil. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Coloco a área macro, como a área econômica e a área comercial completamente à disposição de todos. E até a próxima. Muito obrigado.